Salmo 130 diz assim, a Escritura Sagrada: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, espero na Tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos uma vez mais ao Senhor. Deus, rogamos nesta hora que o Senhor traga nossa mente cativa a ouvir a Tua voz e que por meio dela nós sejamos instados, Deus, a cumprir a Tua ordenança naquilo que se refere à nossa confiança em Ti, a nossa dependência no Senhor e a nossa espera no Senhor, sabendo que do Senhor vem a misericórdia, a redenção, e é por isso que nós esperamos em Ti. Ó Deus, que por meio da Tua palavra aqui ministrada, o Senhor fale com a Tua igreja, com o Teu povo, trazendo a demonstração, exortação e esperança, Deus, por meio da Escritura Sagrada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é possível que o crente chegue a um estágio na vida no qual popularmente chamamos de fundo do poço? Eu me refiro em todos os sentidos, mas sobretudo no que se refere às questões emocionais, às suas esperanças. É possível que ele chegue num estágio tão profundo no qual ele já esteja sem esperança alguma, um estágio de tristeza, de abatimento, de esgotamento, de cansaço, de desânimo, tão grande no qual ele se sinta neste lugar, no fundo do poço. Quando nós olhamos, irmãos, para a sociedade na qual nós vivemos hoje, aí os irmãos sabem bem disso, é impressionante a quantidade de pessoas diagnosticadas e não diagnosticadas que lidam diariamente com a ansiedade e com a depressão. A depressão, segundo mostram alguns estudos, no Brasil já é um dos grandes fatores de afastamento do trabalho, por exemplo. Se você conversar com qualquer farmacêutico, você vai perceber que os remédios mais vendidos na indústria farmacêutica de um modo geral são estes voltados para tratar com a ansiedade, o estresse, a depressão. E de um modo geral nós temos centenas de milhares de pessoas que talvez se enquadrem nessa categoria do fundo do poço. E que estão dispostas a recorrer a absolutamente tudo para sair de lá. Algumas delas nem forças mais têm para fazer isso. A pergunta é se nós, enquanto crentes, também podemos chegar lá. Parece que quando olhamos para alguns salmos, a resposta é um grandioso sim. Porque mesmo tendo nascido em Cristo Jesus, mesmo tendo a nossa esperança viva, que não se abale, é que essa rocha que é Ele, parece que nós podemos chegar a determinados momentos na vida no qual nós somos quase que tomados pelo desânimo, pela tristeza, pela decepção, pelas dores que nós enfrentamos nessa vida, nas mais variadas áreas, nos desastres e nas perdas econômicas, na saúde que abala a nós e aos nossos, nas decepções da vida, nas traições que sofremos. E podemos nos encontrar numa fase, num estágio no qual nós não temos outra coisa a fazer senão clamar ao Senhor. Este salmo aponta um pouco para isso. Este salmo é uma bela representação do estágio tão profundo de tristeza, de dor, que nós podemos chegar enquanto servos de Deus, enquanto cristãos. Isso aponta para o quanto isso abrange para todos os crentes de um modo geral, porque, como bem os irmãos sabem, este salmo é um daqueles salmos chamados do Cânticos de Romagem, os salmos de peregrinação, ou Cânticos dos Degraus, onde todo Israel conhecia e cantava, como nós fazemos com alguns salmos, que também cantamos.
Então isso aqui é algo que está sujeito a todo servo de Deus. O salmista então traz nesta poesia algumas lições das quais nós podemos aprender, e eu quero destacar pelo menos 3 delas para nós nessa noite, partindo da ideia que esse texto fala do clamor das profundezas. E a primeira lição que esse texto traz para nós é: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Não é raro e não é incomum, irmãos, em meio a um turbilhão de desesperos ou de momentos problemáticos com os quais nós estamos enfrentando, a gente parar e perceber, sabe o quê? A gente ainda não parou para orar, para clamar. Sabe quando o problema aparece do nada e você sai correndo tentando resolvê-lo? E você conversa com o pastor, conversa com o marido, conversa com a esposa, conversa com o chefe, conversa com o melhor amigo, conversa com o cachorro, desabafa com o Instagram. E você para pensar que você não parou lá no seu quarto, dobrou os joelhos e entregou ao Senhor, clamando a Ele. A primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, diante de momentos difíceis que enfrentamos, é parar onde quer que nós estejamos e orar. Essa é a grande vantagem, né? Aquilo que foi citado na oração do diácono, o véu foi rasgado, né? Hoje nós não precisamos mais de nenhuma burocracia, de nenhum artifício, basta que nós paremos onde quer que estejamos, voltemos o nosso pensamento, o nosso coração para o Senhor e clamemos a Ele. Foi de lá que o salmista clamou. O salmo começa dizendo, acompanha comigo: das profundezas clamo a Ti. Nós não temos certeza de quem escreveu o salmo, mas sabemos onde ele estava. O salmo aqui transparece, caracteriza a vida de alguém que está em momentos difíceis, caracterizado, representado aqui, né, do que isso que é uma linguagem poética, né, não necessariamente literal, mas de algo que ele chama das profundezas, um lugar difícil, turbulento, escuro, e algo que talvez até ele pudesse sentir-se assim como muitos salmistas, distante de Deus, distante do Senhor. Mas é de lá que ele clama, ao Senhor. Das profundezas clamo a Ti, diz o versos 1 e verso 2. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Isso aponta também aqui para a confiança do salmista, mas ao mesmo tempo a insistência para que Deus o ouça, né? Como se fosse preciso, né? Deus ouvir a recomendação de alguém que não apenas escute a sua voz, mas estejam atentos e alertas os seus ouvidos para ouvir a sua súplica. Aqui, irmãos, trata-se de uma oração desesperada, de fato, de alguém que está num lugar nada confortável, cheio de dor, de sofrimento, tomado ou sendo sufocado pelo medo, pela desesperança. E não tem problema nenhum o crente passar por essas coisas, né, irmãos? Nesse mundo no qual nós vivemos, sofrendo os efeitos da queda, os efeitos e as consequências do pecado, nós iremos passar por lutas, por tribulações, por momentos difíceis mesmo. É engraçado que, ao olhar para o modo como nós lidamos com essas questões emocionais ao longo da história, você deve lembrar bem disso, você deve lembrar de uma época onde dizia-se que o crente não se desespera, não fica triste, crente não fica ansioso, crente não tem depressão. E era praticamente inadmissível ouvir a ideia de um crente, de um evangélico, dentro de um consultório de qualquer que seja o profissional, numa consulta terapêutica, ou muito menos tomando um remédio. Eu tenho a impressão que nós partimos desse oposto para o outro oposto, para normalizar demais essa situação. Eu comecei dizendo, irmãos, que sim, é possível que nós nos encontremos nesse estágio e nessa condição e nessa situação, mas não é nada comum para o crente permanecer lá. Porque nós sofremos. Nós sofremos, e sofremos como qualquer outro ser humano debaixo deste mundo caído sofre, mas o nosso sofrimento é diferente. A nossa dor é diferente, porque ela não é sem esperança, ela não se baseia nas circunstâncias deste mundo. É por isso que de lá o salmista clama. É por isso que de lá ele clama, das profundezas clama ao Senhor. Clama ao Senhor.
E ele faz isso na certeza de que esse é o Deus que escuta a sua voz. Esse é o Deus que está atento e alerta às suas súplicas. Aqui o salmista se utiliza de várias palavras do hebraico para mostrar o quanto ele está de fato empenhado em buscar o Senhor em oração. Irmãos, e aí não tem como não falar e não trazer um alerta para todos nós o quanto nós precisamos orar. Nós precisamos orar, irmãos, e orar mais. Não, nós não cremos que a oração em si, ela tem poder para mudar algo, alguma coisa, né? Mas nós não temos dúvida alguma do quanto a oração, como meio de graça, é um instrumento no qual Deus se utiliza para nos abençoar, para nos encher de esperança, para mudar e moldar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé. Então, se o primeiro ponto desse texto é clame ao Senhor, para você que está passando por algum momento de dificuldade, de tribulação, de angústia, e que talvez até, respondendo a pergunta, é possível que um crente esteja no fundo do poço, aí no seu coração você tenha respondido, sou eu aqui, pastor, eu me encontro nessa situação. A segunda pergunta é, você tem orado, você tem clamado? Como anda a sua vida de oração? É triste, irmãos, mas eu tendo a pensar que, na realidade de muitos lares, muitas casas, de muitos crentes, a oração é aquele negócio que se resume ao momento que antecede as refeições e o momento antes de dormir, e olhe lá. Qual foi a última vez que você gastou um tempo, sem se preocupar com o relógio, orando, clamando ao Senhor, pela sua vida, pela vida dos seus, pela vida da igreja, pelas várias tribulações que nós enfrentamos na nossa denominação, na igreja evangélica, no nosso país? Nós precisamos clamar, irmãos, precisamos orar, precisamos suplicar, precisamos levantar a nossa voz ao Senhor, na certeza de que Ele escuta, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. E sabe que é um belo exemplo para nós, irmãos, quando o assunto é clamor? Cristo. Olha, eu não sei você, mas eu fico constrangido ao perceber, ao olhar e ao constatar o quanto Cristo orava. Porque a pergunta lógica é, para que Ele orar, né? Ele é o próprio Deus. Para que estar em constante oração ao Pai? Ele tinha plena comunhão com Deus e nunca deixou de ter o tempo todo. E olha, não são poucas as vezes que nós vemos os evangelistas dizendo assim, então ele se retirou para orar. E ele se retirou para orar. E ele se retirava para orar. Como Cristo orava, irmãos? Ele é um exemplo de clamor. Ele clamou durante toda a sua vida. Em toda a sua vida ele estava em comunhão com o Pai por meio de uma vida de oração. Até o fim da sua morte, quando há o clamor talvez mais conhecido, né? Quando ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Deus meu, em primeiro lugar, né? Porque me desamparaste. Ele está citando o Salmo 22, versos 1 e 2, que diz, Deus meu, por que me desamparastes? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Olha que belo salmo, né? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite não recebo alívio. O Salmo 22 é um destes salmos que, quando você olha assim, você fica talvez com a mesma impressão que eu, de que, rapaz, eu não teria coragem de dizer um negócio desse para Deus, não. Mas é exatamente assim que nos sentimos muitas vezes quando estamos nas profundezas e clamamos e não ouvimos a voz de Deus e não vemos o agir de Deus. E é como se Deus estivesse de fato com os ouvidos tapados para não ouvir a nossa oração. Mas o salmista aqui no Salmo 130 clama e continua clamando a Deus. Mas eu dizia que Cristo é o nosso exemplo de clamor, não apenas através da sua vida, mas através do seu ministério, porque é por meio dele que nós podemos clamar. Você já parou para pensar quem é você e quem sou eu para falarmos com Deus? Quem somos nós para sequer dirigirmos a palavra a Deus? O Salmo vai continuar com o salmista
declarando e reconhecendo a sua pecaminosidade, as suas falhas, entendendo que ninguém subsiste diante dele. Mas nós podemos clamar, nós podemos cultuá-lo, como estamos fazendo aqui agora. Tudo isso por meio de Cristo. É por isso que Cristo deve ser o centro e o foco das nossas vidas em todo momento, sobretudo nos tempos difíceis, sobretudo nos momentos onde nos vemos nas profundezas, no fundo do poço, em momentos de profunda angústia, tribulação, desânimo e dor. É Ele, é por meio dEle. Então, o Salmo continua no verso 3, o que nos leva a nosso segundo ponto, pois o salmista fala da necessidade de reconhecermos os nossos erros, de confessarmos os nossos pecados, de olharmos para nós mesmos como nós realmente somos sem Deus. E sem Deus não somos nada, irmãos. Sem Deus nós somos falhos, somos pecadores. Sem Deus nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E é interessante como isso tem uma relação direta para quem se encontra no fundo do poço. Porque boa parte, irmãos, daqueles que se encontram neste lugar, estão lá por sofrimentos, por angústias e por dores, que geralmente, ou direto ou indiretamente, têm uma relação direta com o pecado. Você já parou para pensar como boa parte dos nossos sofrimentos tem uma relação direta com as nossas escolhas, ou com as escolhas daqueles que estão ao nosso redor? Ou são os pecados de Adão que nos fazem sofrer, quando sofremos pelos pecados dos outros? Alguém que sofre um acidente e fica tetraplégico, ou alguém que é assaltado e é levado tudo, você não pecou necessariamente para sofrer as consequências deste pecado, né? Trata-se do pecado de Adão, que contaminou toda a humanidade. Inclusive, essa é a resposta, irmãos, para a pergunta que muitos fazem hoje, né? Se Deus existe, se Deus é amor, por que tanto sofrem, né? Se Deus é soberano e tem o controle de tudo e de todos, por que tanto sofrimento? Ora, é por causa da consequência dos pecados de Adão e Eva, pelas escolhas que eles fizeram e que contaminou toda a humanidade, mas também por nossas escolhas, também pelos nossos pecados, também por nossas mazelas. O salmista faz algo aqui, irmãos, nos versos 3 e 4, muito interessante para alguém que se encontra no fundo do poço, que é reconhecer o quanto não existe ninguém, absolutamente ninguém, que seja digno de estar diante de Deus, de exigir algo de Deus, por conta da sua miserabilidade, da sua pecaminosidade. Diz o verso 3, acompanhe comigo. Se observardes, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Lembre-se que o Salmo 130 é uma canção, né? Uma música a qual o povo de Deus cantava, e essa é uma daquelas muitas perguntas que existem na Escritura, nos Salmos principalmente, na poesia hebraica existem muitas essas perguntas retóricas, né, que servem para a nossa reflexão. Mais que para Deus, essa pergunta aqui é uma pergunta para nós mesmos, né? Se o Senhor observasse, se o Senhor levasse em consideração, se o Senhor levasse em conta os nossos pecados e as nossas iniquidades, quem subsistiria diante dele? Isso é a beleza do Evangelho, irmãos. Isso é a beleza do Evangelho trazendo a má notícia que o Evangelho traz. Porque o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia, mas é uma boa notícia que começa com a realidade de mostrar quem você é e quem eu sou. E eu e você, se Deus levasse em consideração as nossas iniquidades, os nossos pecados, quem estaria no céu? Quem estaria diante do Senhor? Quem seria capaz de voltar-se a Deus e prestar-lhe culto? Ninguém. Ninguém subsistiria diante dele. Aqui mostra o conhecimento do salmista acerca da pecaminosidade do homem e da santidade de Deus. E é de lá das profundezas que o salmista reconhece isso. Com certeza olhando para si mesmo, prestes a clamar pela misericórdia de Deus,
pelo favor de Deus, e já se incluindo neste grupo que não é digno de achegar-se a Deus, ele faz essa bela pergunta, né? Quem subsistiria se o Senhor observasse as iniquidades? Então, irmãos, indiretamente falando, esse verso também aponta para a humildade que nós devemos ter ao olharmos uns para os outros. Porque diante de Deus, apesar de termos funções diferentes, características diferentes, dons diferentes, somos todos absolutamente iguais. Somos pecadores, redimidos, caminhando pela graça de Deus, indo para Jerusalém Celestial pela misericórdia de Cristo, que se renova sobre as nossas vidas, dia após dia. Mas nós precisamos ser lembrados disso constantemente, viu? Porque não é raro, pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes, nem sempre nós falamos ou verbalizamos isso. Mas sempre tem um crente que se acha mais santo que o outro, que se acha mais escolhido que o outro, que se acha mais amado por Deus que o outro. Tem gente que até diz isso, né? Olha, rapaz, eu sei que Deus ama todo mundo, mas a mim Ele ama de forma especial. Não ama não, irmãos. Ele ama todo mundo de igual forma, né? Ele ama todos de igual forma. A misericórdia e a sua graça vem sobre os seus eleitos de igual forma. Porque todos são pecadores, todos são indignos. Então, depois de reconhecer o quanto ninguém subsiste diante de Deus, porque todos estamos debaixo dessa iniquidade que nos corrompeu e que nos manchou pelo pecado, o salmista, quase que lembrando para o próprio Deus, mas trazendo ao seu próprio coração, diz no verso 4, contigo, porém, está o perdão. E essa é a boa notícia do Evangelho. A verdade, irmãos, é que quando nós olhamos para nós mesmos, ou se olharmos para nós mesmos, é por isso que alguns crentes, inclusive alguns presbiterianos, né? Eu digo que o que faz com que alguns irmãos, que mesmo crendo na doutrina da eleição e da predestinação, tenham dúvidas acerca da sua própria salvação, eu costumo dizer que um dos motivos primordiais disso é quando nós olhamos demais para os nossos pecados e para nós mesmos, e paramos aí e não olhamos para Cristo. Porque quando olhamos para nós mesmos, irmãos, para a nossa própria pecaminosidade, e vamos ser bem sinceros aqui, você sabe o quanto você é pecador. Você conhece os seus pecados. Você conhece os pecados que ninguém mais conhece, que você pratica, que você comete. Os chamados pecados ocultos. Se tem alguém que acha que você é uma pessoa linda, maravilhosa, né? Muito santa, você sabe o quanto você é pecador. E isso é uma das belezas e uma das riquezas da teologia reformada, né? É apresentar ao homem quem de fato ele é. E é um negócio muito feio, irmãos, muito triste. E a ideia é essa aqui mesmo do salmista, olha, quem irá subsistir diante do Senhor? Ninguém. Mas se a gente para por aí, a gente entra em desespero de fato. Mas logo o salmista nos trata de nos lembrar que contigo, porém, Senhor, está o perdão. Está o perdão. O perdão que é diário, que se renova a cada dia sobre nós, por meio da misericórdia do Senhor. O perdão que independe de qualquer coisa. O perdão que está acessível a nós. A Bíblia diz que basta que nós confessemos os nossos pecados, como nós lemos aqui no texto de João. Confessemos os nossos pecados, nos coloquemos diante dele em arrependimento, clamando, rogando pelo seu perdão. E esse é o Deus que é fiel e justo em perdoar. E essa é a grande e maravilhosa notícia do Evangelho. E diz o salmista que esse perdão está com Deus, e esse perdão pertence ao Senhor para que o temam. Para que o temam. Certa ocasião, eu vi um professor do seminário dizendo que uma boa forma e rápida, né, de responder a pergunta, né, como é que pode Deus
mandar pessoas para o inferno, né? Como é que pode Deus condenar pessoas, sendo Ele tão amoroso e tão misericordioso, tão gracioso? E eu lembro o professor dizer, olha, faz uma outra pergunta à pessoa que te perguntou isso da seguinte forma: como pode um Deus tão santo, 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 levar alguém para o céu? Como pode um Deus tão exigente e rigoroso quanto a santidade, tão intransigente quanto ao pecado, levar pecadores para estar diante dele? É para que o temam. É esse o temor que está caracterizado por meio desse perdão. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Quem de nós, olhando para si mesmo, pode dizer, não, eu sou um pouquinho merecedor? Nenhum de nós. Que amor é esse? Que graça é essa? Que misericórdia é essa que nos alcança? Com ele, porém, está o perdão para que o temam. E nós sabemos que esse perdão só foi possível por meio da obra de Cristo. É por isso que ele é o centro das nossas vidas. É por isso que ele deve ser o foco em meio às profundezas. Por isso o salmista continua conclamando para que nós desejemos desesperadamente o Senhor. A pergunta é, preste bem atenção a ele para mim, o que você deseja? O que mais você deseja hoje? E não vem com essa resposta rápida de crente dizendo, o que eu mais desejo é o Senhor. Não é? Porque talvez o que você mais tenha desejado hoje seja a casa própria, o carro novo, ter filhos, casar, ver os filhos convertidos, ver um parente próximo voltando para Cristo. Qual o problema em desejar essas coisas? Eu só citei coisas lícitas aqui, coisas boas de se desejar. A grande questão é o quanto isso ocupa o lugar no seu coração, porque nós não deveríamos desejar nada mais, nada a mais do que devemos desejar o Senhor, a sua presença, a sua graça sobre nós, a sua direção sobre as nossas vidas. É por isso que nós devemos aguardar no Senhor. Então, numa bela representação e demonstração da sua fé, porque lembre-se que, sobre a perspectiva do salmista, do escritor, do autor do salmo, ele está no fundo do poço. Ele começa o verso 5 dizendo, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Nós vivemos num tempo e numa era extremamente imediatista, né, irmãos? O nosso nível, se houvesse algum estudo medindo o nível de paciência de nós aqui, moradores do mundo de 2024, né, e comparássemos com nós mesmos, moradores lá da década de 80, para aqueles que são da década de 80, olha, para você que está abaixo da década de 80, deixa eu lhe dizer uma coisa, teve um negócio há um tempo atrás chamado carta. A carta era assim, você escrevia a carta à mão, né? Se você fosse um pouquinho chique, você datilografava, né? O que leva um tempo também. Aí você dobra aquele papel, põe dentro do envelope, sai da sua casa e vai até o correio. Aí você chega no correio, se você tivesse uma graninha a mais, você colocava de um modo que ia mais rápido ou não, e demorava um tempo para aquela carta chegar até o carteiro lá, né, a caixinha de cartas daquela outra pessoa. Quando aquela pessoa lembrava de pegar, quando a chuva não molhava, ou coisa do tipo, né, ela vai lá, pega e lê aquela carta, né? Irmãos, hoje em dia, se o indivíduo quiser ter paz, ele tem que tirar aquela notificação do WhatsApp para que o outro não veja que ele viu a mensagem. Porque se ele viu a mensagem e o outro saber que ele viu e não respondeu, aquilo ali já é um motivo de um conflito. A maioria dos meus colegas pastores não tem esse negócio ativado, porque não tem como ter, porque senão a gente perde a paz, porque o membro já pensa que a gente não está dando valor, que esqueceu, que alguma coisa aconteceu. Nós somos imediatistas demais, né? A gente quer tudo para ontem. Muitos são os restaurantes que prometem dar a sua comida de graça, né, se não for entregue no horário. As empresas, né, que se destacam, né, uma das coisas interessantes, isso está lá, né,
nas características da sua propaganda, né? Entrega rápida, né? Aí a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. É assim ou não é? A gente quer fazer a mesma coisa com Deus. A gente quer resposta para ontem. A gente quer para já. Como é um negócio, irmãos, muito pouco praticado, e até falado nos nossos dias, essa doutrina bíblica, né? A doutrina bíblica de aguardar no Senhor, de esperar em Deus. E então o salmista nos ensina isso aqui, né? No verso 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Você sabe que quando o salmista está dizendo a minha alma o aguarda, ele está dizendo, olha, com todo o meu ser, eu verdadeiramente espero pelo Senhor, aguardo no Senhor. Isso aponta para uma ideia de paz, de confiança e de esperança certa, na certeza de que o Senhor há de cumprir a sua palavra, a sua palavra. Mas nesse sentido, esses dias eu escrevi um texto, e o título era Promessas que Deus nunca te fez. É preciso ter muito cuidado, porque tem muita gente esperando em Deus uma série de coisas que Deus nunca disse que ia dar. E que Deus nunca prometeu. Logo ele vai esperar e até perceber que Deus não o dará, né? Nós devemos esperar e aguardar, irmãos, naquilo que o Senhor nos promete. E o que o Senhor promete para alguém que está no fundo do poço? Ah, Deus promete muita coisa. Deus promete que estaria com ele todos os dias. Então ele não está sozinho lá, ele está com o Senhor. Deus promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então isso ele também pode tomar como promessa. Deus também promete que é o Deus que renova as nossas forças. Então ele também irá renovar as nossas forças ali. Deus também promete que, ainda que morramos e quando morremos, nós estaremos com o Senhor. Então são nessas coisas que nós devemos esperar. O Senhor prometeu que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltaria. E que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não deveríamos temer, porque Ele estaria conosco lá. É nesse conjunto de coisas que o salmista espera, aguarda e deseja desesperadamente pelo Senhor. Então ele continua dizendo, eu espero na tua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E aqui ele se utiliza de um artifício da poesia hebraica, né, de repetir a mesma frase, não com outro objetivo, senão para enfatizar, diz ele, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então agora não olhando para si mesmo, mas para todo Israel que canta, então espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. O salmista se utiliza, irmãos, aqui de uma linguagem que talvez, se houver alguém aqui que serviu as Forças Armadas ou trabalhou na área da segurança, deve imaginar o que é, né? Se não, é bem fácil de trazer à mente, que é a ideia de uma troca de guarda, muito provavelmente aqui, do amanhecer do dia, né? Quando o sol está prestes a se pôr, a noite se vai e vem o dia. Eu lembro que na época que eu servi o exército, tinha horas específicas, né, para você estar de guarda num determinado ponto. E a pior hora era a hora de meia-noite às 4 da manhã. Às 4, 5 da manhã, né? No Nordeste, de modo geral, né, lá em Maceió, onde eu servi, isso é algo interessante, né? Aqui no Sudeste o sol demora um pouquinho mais para sair. Lá em Maceió, rapaz, 4h15, 4h30 da manhã, o sol você já começa a ver o raiar do dia, né? E esse horário é um horário horrível, horrível. Parece que é um horário onde o sono bate mais ainda, né? E nesse contexto aqui, irmãos, de Israel, quando os guardas estavam em redor de Jerusalém, em pontos estratégicos, o nascer do dia representava a diminuição do perigo. Afinal de contas, a semelhança do que é hoje, as noites são muito mais perigosas, não só pelos ladrões, pelos salteadores, mas também pelos animais selvagens. O romper da manhã representa essa troca de turno e o descanso para o soldado que ali está. E ele se utiliza, de fato, de uma ilustração muito boa aqui
para mostrar um anseio, né, deste guarda em que a próxima guarda chegue, para que ele tenha descanso, né, para que ele tenha alívio, ele possa voltar para a sua casa, voltar para a segurança do seu lar. E é essa ilustração que o salmista utiliza aqui para dizer o quanto ele espera, o quanto ele aguarda pelo Senhor, lá do fundo do poço, mas com o coração cheio de esperança. Então ele se volta para Israel e diz: olha, Israel, faça o mesmo, espere pelo Senhor. Por que esperar no Senhor? Porque nele há misericórdia. Espere nele, porque nele há misericórdia. Espere nele, porque nele há copiosa redenção. Eu gosto sempre de ilustrar, nunca é demais, a diferença entre graça e misericórdia, né? E eu vi que tem muita criança aqui, né? Lá na igreja também. Eu sou pai da Nicole, que tem 9, e do Judá, que tem 6. E eu gosto de simplificar graça e misericórdia com as crianças, né? A misericórdia, irmãos, é quando Deus não exerce sobre nós o juízo que deveria exercer. Então imagine você, enquanto pai, diz assim ao seu filho ou à sua filha: olha, se fizer tal coisa, vai ter essa consequência, não é? Ou vai ser disciplinado fisicamente, ou vai ter este castigo. Então, a criança, como uma boa filha de Adão, passado algum tempo, o que ela faz? Desobedece. Que injustiça há da sua parte em exercer o juízo que disse que exerceria? Nenhuma. Mas você pode ser misericordioso e não exercer o juízo que a criança merecia. É isso que Deus faz conosco todos os dias. Você sabe que Deus não nos castiga conforme os nossos pecados, né? Senão estaremos perdidos e mortos há muito tempo. A misericórdia do Senhor que se renova a cada dia sobre nós, não é Deus fazendo vista grossa aos nossos pecados e aos nossos erros, mas é Ele exercendo o seu amor leal, a sua bondade, a sua graça sobre nós, a sua misericórdia sobre nós, melhor dizendo. E o que é a graça? Então vamos continuar pensando lá na criança, no seu filho, porque ele desobedeceu, e além de você não puni-lo, você decidiu dar um presente a ele. É isso que é a graça, é o favor imerecido. Além de você não punir como merecia, você presenteia com algo. Nós somos presenteados, agraciados com a salvação em Cristo Jesus. Ele não é esse Deus que apenas nos livra da morte, nos livra da condenação eterna, mas Ele é este Deus quem nos enche de misericórdia e graça por meio da salvação em Cristo Jesus. E aqui o salmista lembra a Israel que esse é o Deus que é cheio de misericórdia e de copiosa redenção. Ele é quem redime a Israel. Israel, que vale sempre lembrar que hoje somos nós, né, irmãos? Somos nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus. É sempre muito bom dizer isso. E é muito bom que você continue propagando isso, né? Porque nos últimos anos aí nós tivemos e eu gosto sempre de lembrar isso à igreja, né? Nos últimos anos nós tivemos e temos tido, né, uma proximidade entre os evangélicos e Israel, uma relação quase que idolátrica, de dezenas de centenas de caravanas para Israel, não é? A caravana vai fazer, não, reverendo Milton, uma caravana, reverendo Milton, para Israel. E eu brinco dizendo: olha, irmãos, eu não tenho problema nenhum com isso para Israel. Problema nenhum, se pagar minha passagem, eu vou. No primeiro momento, saindo do Brasil, eu teria interesse de ir para outros países primeiro. Mas para Israel, vamos, pague minha passagem, vou lá. Vamos lá andar na beira do Rio Jordão, né? Subir no Monte das Oliveiras, né? Tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso, mas a gente não pode esquecer, irmãos, que essa Israel que aí está, essa mesmo do tempo de Cristo, que negou o nosso Senhor, que chamou Cristo de filho de Belial, de Beelzebul, e que até hoje espera o Messias. Então é bom lembrar que esse povo aí não tem nenhuma proximidade conosco, nenhuma irmandade conosco, e nenhuma similaridade com Deus a quem nós servimos. Não é? Muito pelo contrário. Continua sendo uma nação que, tristemente, continua negando a divindade do Senhor e esperando o Messias que veio há mais de 2000 anos. Mas, diz o salmista, que Israel, que se aplica a todos nós, como eu disse,
deve esperar no Senhor, pois nele há misericórdia e copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E essa é a maravilhosa notícia do Evangelho, irmãos. E não é por outro motivo que, estando no fundo do poço, o salmista traz isso à mente, traz isso à memória. Porque o maior problema que você tem, o maior problema que nós, enquanto seres humanos, podemos ter, não é o nome no SPC e no Serasa, não é a falência financeira, não são os entes queridos que nós perdemos ou perderemos e trará para nós extrema e profunda dor. Enquanto eu vinha para cá, minha mãe, num áudio, estava falando o quanto a saúde do meu pai está frágil. E eu vinha conversando com o Senhor e dizendo, Senhor, talvez, em breve o Senhor leve um dos meus 2 velhos. Nesse mundo nós sofreremos, irmãos. Quem não sofre, não sofreu ou não está sofrendo por decepções, por doenças incuráveis, desenganados pelos médicos, momentos nos quais nós somos tentados a sermos tomados pela desesperança. Mas assim como o salmista, irmãos, a gente precisa entender que o nosso maior problema foi resolvido na cruz do Calvário. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nosso sofrimento aqui é passageiro, irmãos. O fundo do poço tem data marcada. E no máximo, como disse Paulo, a gente morre e estamos com o Senhor, que é infinitamente melhor. É essa graça e essa esperança que deve encher os nossos corações, que deve encher as nossas vidas. Mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos aprender as lições que este santo livro nos instrui para vivermos aqui. E a do Salmo 130 é: clame ao Senhor. Onde você está? Como você está? Faça do clamor, da oração, algo constante em sua vida. A Bíblia é muito claro dizer que nós devemos orar sem cessar. É muito bom e é importante termos esse momento no qual nós paramos, entramos no nosso quarto, a sós com Deus, dobramos os nossos joelhos ali na cama e clamamos a Deus. Mas quanto tempo a gente perde, irmãos? No trânsito, ouvindo um podcast qualquer, ouvindo música ou rádio. Gasta esse tempo para clamar ao Senhor, para falar com Deus, para orar ao Senhor. A gente precisa parar com esse negócio de dizer que a gente não tem tempo de orar. O Instagram, as redes sociais e as plataformas de streaming vieram aí para provar que o nosso problema não é a falta de tempo, é falta de prioridade. Eu sei que orar não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil. Eu já ouvi relato de irmãos que oram falando alto, em pé, andando de um lado para o outro do quarto. Ele disse, pastor, se não for assim, rapaz, eu não consigo me concentrar. Eu ajoelho para orar, ou então eu oro silenciosamente, eu fico pensando um milhão de outras coisas. Outros já me disseram, pastor, sabe como é que eu achei um jeito de orar para eu me concentrar e focar naquilo ali? Eu sento na frente do computador e eu começo a digitar a oração. E vão 3, 4, 5, 10 páginas. E eu brinco, rapaz, depois deleta esse negócio aí, né? Se tiver confissão de pecados ao Senhor, fica aí só entre você e Deus, né? Mas nós precisamos, irmãos, buscar a estratégia que for para termos vida de oração. Buscarmos, clamarmos ao Senhor. Mas esse texto também nos lembra, irmãos, a importância de nós reconhecermos a nossa pecaminosidade, a nossa limitação, as nossas falhas. Quem, Senhor, subsistirá diante do Senhor se tu olhares as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas imperfeições? Isso aponta para o quanto devemos nos humilhar, irmãos, diante do Senhor. A humildade, irmãos, sempre foi uma característica do ministério de Cristo e deve ser uma característica nossa. Para fazermos o que fez o salmista aqui, olhando para Deus, olhando para si mesmo e reconhecendo a sua limitação, nós precisamos quebrar o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa soberba e nos colocarmos diante do Senhor. Por fim, irmãos, esse texto nos conclama a buscarmos e desejarmos a Deus ardentemente. É interessante que o Salmo
demonstra o quanto esse clamor e essa busca pelo próprio Deus, lá das profundezas, é uma busca genuína, é um desejo ardente no coração de estar com o Senhor. Que essa busca seja algo constante na minha e na sua vida. Isso se dá não de outra forma, senão através dos meios de graça. É por isso que é tão importante você ter vida de oração, vida de leitura da palavra, estar aqui em comunhão com os irmãos, na casa do Senhor, participando dos sacramentos, sendo renovado dia após dia. O fundo do poço, irmãos, às vezes não é uma opção, mas muitas vezes é o resultado da graça de Deus para chamar a nossa atenção, para nos trazer próximo a Ele. Pois o sofrimento, a dor e as profundezas têm sido um instrumento grandioso de Deus para nos trazer de volta para Ele, para acender em nossos corações o desejo de buscá-lo, para fazermos com que voltemos a ter vida de oração, de clamor e de busca a Ele mesmo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e nos dê esse desejo de estarmos diante dEle.